Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Hoje é dia de mesa, dia de comunhão, dia de nós lembrarmos sobre um Deus que desceu à terra para poder entregar a vida dele por nós. E para nós termos acesso a poderes, para nós termos acesso à comunhão, para nós podermos ouvir Deus e para nós podermos falar com Deus. Isso já é um motivo suficiente de alegria para nós estar com o nosso coração completamente regozijados, ter alegria na nossa face. Só que às vezes nós queremos servir ao Senhor de acordo com as nossas respostas emocionais. Às vezes nós queremos servir ao Senhor de acordo com o que o nosso corpo está sentindo, de acordo com o que o nosso coração está sentindo. E você precisa entender que você é atemporal. Você precisa entender que o seu espírito é eterno e você não pode ficar preso àquilo que os seus olhos estão vendo, àquilo que o seu ouvido está ouvindo. Você tem que dar essa resposta espiritual, porque o seu corpo precisa dessa resposta que só o seu espírito pode dar. E isso é quando você tem fé. Quando você tem fé, é suficiente para você conseguir servir ao Senhor. Mas quando você não tem fé, existem dúvidas. E a Bíblia diz que tudo que provém de dúvida é pecado. E nessa noite eu gostaria de falar sobre a dúvida que dá paz ao seu fracasso. As dúvidas que são geradas para poder dar paz ao seu fracasso. Quando você está próximo a fracassar, você precisa de argumentos suficientes, você precisa de ideias suficientes para você não ser quem é aquela pessoa que Deus chamou para você ser. E você precisa dessas dúvidas suficientes para te pararem no meio do caminho. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 11. Glória a Deus, aleluias. Vamos guerreando, vamos intercedendo em oração. Você não pode ter paz em fracassar, entenda isso. Você não pode ter paz em fracassar o reino. Você não pode ter paz em dar uma resposta negativa para o reino. O reino ele é construído por respostas. E toda vez que você dá uma resposta negativa para Deus, Deus precisa dar uma resposta para você. Para você não entender que você está sendo aprovado em meio às negações que você está entregando ao Senhor. Então, toda vez que você dá uma resposta negativa no processo, o processo precisa ser um pouquinho mais demorado para que você entenda. Deus ele nunca perde. Entenda isso. Ele não perdeu o filho, ele entregou o filho. Entenda isso. Entenda. Mateus capítulo 11, do verso 1 até o 11, é um pouco estendido, mas é necessário. Quero falar nessa noite sobre João Batista. Glória a Deus, aleluias. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Glória a Deus. Se permita nesse ambiente. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Mateus 11, a partir do verso 1 diz: havendo, pois, terminado de instruir seus 12 discípulos, partiu Jesus dali para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Assim que no cárcere João ouviu falar sobre o Cristo, sobre o que Cristo estava realizando, enviou 2 dos seus discípulos para lhe perguntarem. Eu quero que você coloque em destaque esse verso 3.
és tu aquele que haveria de vir, ou devemos aguardar outro? Verso 4. Jesus respondendo disse-lhe: ide e contai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. E abençoado é aquele que não se escandalizar por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que foste ver no deserto? Um homem vestido com roupas finas? De fato, os que usavam roupas finas estavam no palácios reais. Mas, afinal, o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais do que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Com toda a certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João, ou Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém? Pode colocar a Bíblia ao teu assento. Tem uma atmosfera de glória aqui. Tem coisas que vêm simples, marcantes e sinceras. Deus, sobre o que eu pregarei hoje? Pregue sobre dúvidas. Ah, é gostoso demais. Tem dias que nós precisamos passar um tempo mergulhados para que Deus ele revele sobre aquilo que ele vai liberar no ambiente. Mas tem dia que é claro, tem dia que é eficaz. Deus, mas por que sobre dúvidas? Porque as pessoas elas querem paz para o fracasso na vida delas. Então, é sobre as dúvidas que você levanta ao meio do caminho. É sobre as flechas do reino das trevas vindo à nossa mente para que nós paramos, pensamos e aparecem os porquês da vida. Ore por você nesse momento. Repita comigo: Deus, eu preciso tanto dessa palavra. Me mostre o caminho, Pai. Ramada cantorolobra labadaba sobre lebadabash. Ramada cantorolobra labadaba cantorolobra labadaba so. Hey! Ah, meu Deus, nós te entregamos essa noite, ó Pai. Obrigado por o Senhor nos ouvir. Obrigado por o Senhor ser tão longânimo, tão paciente. Obrigado por o Senhor respeitar os nossos estágios, as nossas fases, ó Pai. Sempre, Pai amado, extraindo o melhor de nós, ó Pai. Meu Deus, que esses dias sejam dias de crescimento, Pai. Não queremos mais ser, Pai amado, atrapalhados por nós mesmos, Senhor. Não queremos, Pai amado, ficar parados nas dúvidas da vida, Pai amado. Não queremos ouvir um romper novo. Queremos, Pai amado, apenas ouvir aquilo que já foi escrito sobre nós, ó Pai. Queremos, Pai amado, viver os dias que o Senhor preparou para nós, Senhor. Queremos viver, Pai amado, os dias de conquistas, dias de glória, dias de unção, dias de curas, dias de renovo. Dias, Pai amado, que foram totalmente preparados para nós. Não queremos viver dias alienados, dias, Pai amado, que nós mesmos estamos escrevendo, Pai. Queremos ser participantes, ó Pai, da Tua glória, do crescimento do Teu reino, do crescimento da Tua vontade, Pai. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas guerreia juntamente comigo, por favor. Gabi, fique à vontade. Eu sei que hoje é ceia, eu vou tentar ser o mais preciso possível. Porém, eu vou deixar Deus falar. Amém? Tem alguém muito apressado aqui nessa noite? É necessário a gente ter um tempo na mesa com o Senhor. Às vezes nós estamos tão corridos para tudo que nós não estamos prestando atenção naquilo que o Senhor ele está apontando, naquilo que o Senhor ele está nos mostrando. E quando esse texto de João é um dos textos
que sempre ferveu ao meu coração, porque é um texto que fala sobre alguém que é referência, alguém que Jesus prega sobre ele, não é qualquer pessoa. João, ele foi inserido em uma época que Deus estava sem falar há mais de 400 anos, e Deus escolhe ele como precursor, Deus escolhe ele como aquele que apontaria quem era Jesus. Deus lança João à terra, e junto com João, Deus libera uma medida de fama, porque a fama é necessário quando você se torna referência para você falar para Jesus. Tem gente que diz: eu não quero ser famoso. Se não existe propósito para a sua fama, não tem por que você ser famoso. Mas se existe propósito em você falar sobre um Jesus, se existe propósito para você dar um destino a uma nação, se existe um propósito para as pessoas olhar para você e ver Jesus em você, certamente você precisará da fama. Certamente você precisará, porque isso não será o seu propósito, mas fará parte do propósito. Amém? Então João, ele é lançado em uma época onde que o povo estava sem ouvir falar sobre o Deus. Existia apenas cerimônias, existia apenas referências religiosas, mas o povo não via o Espírito de Deus. O povo não sentia mais o Espírito de Deus. O povo se tornou em um nível de religiosidade muito grande. Às vezes você está religioso, às vezes você não vê o Espírito de Deus por conta da sua condição espiritual, por conta do tipo de resposta que você está dando a Deus, porque você deixa as dúvidas aflorar mais do que a fé que um dia habitou no seu coração. Agora, João, ele é escolhido por Deus, e ele é lançado ao útero de Isabel. Isabel, uma mulher estéril, alguém que não poderia dar luz, alguém que não poderia ter um filho. Você já parou para observar que Deus sempre faz e levanta homens de pais estéreis? Você já parou para observar que Deus, ele está dizendo assim: olha, foi completamente a minha mão que fez e está fazendo todas as coisas. Agora, Barnabé, ele recebe uma visita de um anjo dizendo que o filho dele seria o precursor, dizendo que o filho dele seria levantado, seria cheio do Espírito Santo. Agora estou conjecturando. Mas ele não poderia falar, porque o anjo fala qual seria o nome de João. Só que naquela época, o filho, ele tinha que ter o nome do pai, ou o nome do avô, ou de algum dos ancestrais. Mas quando o anjo dá aquele recado para Barnabé, ele não concorda, e por ele não concordar, a Bíblia diz que ele fica mudo durante 9 meses. Durante 9 meses ele agora não consegue falar. Durante 9 meses agora ele não consegue se expressar. Agora Barnabé, quando ele sai de dentro do Santo dos Santos para poder dar uma notícia, para poder falar algo ao povo, tudo que ele tem é uma voz emudecida. Tudo que ele tem agora é apenas um semblante de alguém completamente assustado, porque tinha acabado de ver um anjo. E João, ele é inserido exatamente nessa data. Ele é quem? Ele é sobrinho de uma mulher que estava grávida de um ser espiritual. Ele era sobrinho de uma mulher que casou com um homem mais velho, que quando o homem foi a conceber, essa mulher já estava grávida. Quem era? Maria, que já foi concebida pelo Espírito de Deus. Parecia que a família era um pouco de confusão. Parecia que a família não se encaixava muito aos padrões necessários daquela época, mas Deus estava trabalhando e Deus escolheu aquela família. Eu não sei porquê. Eu não sei qual tipo de oração os avós de João faziam. Eu não sei qual era o tipo de referência espiritual que eles eram, mas eu sei que eles deram uma resposta diferente para Deus, por isso que Deus escolheu. Deus não escolhe ninguém por acaso. Deus escolhe pessoas que entendem que tem um propósito e dá a resposta de acordo com esse propósito. É necessário você entender isso. Mais de 90% da igreja no Brasil não sabe o seu propósito de vida. Eu sempre vou estar falando isso nos últimos dias. E não se preocupe em saber. Não querem se envolver a esse nível. Se vier e eu saber meu propósito, tudo bem. Mas eu buscar isto de maneira alguma. E é necessário você saber o seu propósito, para você saber com que tipo de arma você vai trabalhar para você vencer e estabelecer. João, ele nasce exatamente nessa época. E a Bíblia diz que um dia Maria se encontra com Isabel. E no abraço das duas, quando quando a barriga de Isabel encosta a barriga de Maria,
A Bíblia diz que João, ele fica cheio do Espírito Santo ainda no ventre, ainda sendo embrião. Não era quando ele estava ao braço do pai, não era quando ele era criança ou adolescente, mas dentro do ventre ele se enche do Espírito de Deus. Ou seja, alguém diferenciado desde o ventre da mãe. Desde o ventre da mãe. 2 anos depois veio uma perseguição muito grande. Essa perseguição, Herodes sabe sobre um menino que tinha nascido, sobre um menino que pertencia ao reino, sobre um menino que pertencia àquele palácio que ele morava. E Herodes manda o decreto para mandar matar todas as crianças. A Bíblia diz que Jesus é mandado para o Egito, mas João Batista, ele é mandado para Tebás. E onde que era isso? Isso era uma divisa entre Israel e o Egito. Ali, João, ele é acolhido pelos beduínos. Os beduínos eram alguém completamente diferente, homens magros que moravam no deserto, homens que eles se vestiam diferente, homens que se alimentavam do mel silvestre, homens que se alimentavam de gafanhoto. Literalmente gafanhoto não era uma planta daquela época, não, eles temperavam tipo o gafanhoto, aquele inseto mesmo ao mel, e comia. E João Batista começou a pegar esses costumes. Entenda, quando Deus diz e Deus lança algo sobre o seu nome, não é sobre você olhar o ambiente, não é sobre você olhar aonde você está inserido, não importa se é em alumínio ou se é nos Estados Unidos, não importa. O que importa é que a promessa virá de encontro a você, se você estiver com o coração dando resposta ao Senhor. É necessário você entender isso. É necessário, essa resposta que você tem que dar para Deus, ela tem que ser sincera. Agora, os beduínos, eles eram homens que moravam entre as cavernas. Eles não moravam com casas feitas de madeiras, com casas feitas de barro. Não, eles moravam dentro da caverna, por causa do sol daquela época, que era algo altamente forte. E a região que eles moravam, a pele deles era bastante escurecida. E por o sol vir muito forte sobre a cabeça dele, o cabelo deles era crespo. E João Batista, ele era alguém como? Ele era alguém barbudo e com o seu cabelo grande, porque ele era nazireu. Ou seja, ele recebeu uma promessa que a navalha não poderia ser passada na barba e no cabelo dele. Então, agora, João Batista, passa-se o tempo e ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele começa a pregar uma mensagem. Aquele homem com uma visão icônica, aquele homem que as pessoas olhavam e viam a roupa dele diferente. Jesus prega depois, diz, aquele que não vestia roupas finas. Porque a roupa de João Batista era feita com o pelo do camelo, não com a pele do camelo, mas com os pelos do camelo. Então a forma dele se vestir, a forma dele falar era completamente diferente. Aquele homem para nas praças e começa a falar, e a pregação dele era: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. As pessoas olhavam para aquele homem de aparência diferente, e eles não rejeitavam, mas do jeito que ele falava, era completamente seduzido pelo Espírito Santo de Deus. Então as pessoas se prostravam, as pessoas ficavam adorando o Deus que agora estava falando através da boca de João. Você consegue entender isso? Não é sobre você ter boas argumentações, não é sobre como você fala, é sobre o que você carrega dentro de você. É sobre o que você carrega dentro de você, com o nível de renúncia que você dá. João Batista não foi criado dentro dos palácios como o pai dele. João Batista foi criado no deserto. Ele aprendeu a andar no deserto. Ele era a voz do que clamava no deserto. Ele não era a voz que clamava no deserto, ele era a voz do que clamava no deserto. Deus olhou para Jerusalém e disse: eu não falarei com vocês durante um tempo, mas eu não vou parar de falar. Se for no deserto, eu falo. Tem alguém entendendo? Tem alguém aqui comigo, por favor? É necessário você pegar os sinais, é necessário você entender. João Batista, a mensagem dele era tão forte, era tão profunda. Ele precisava confrontar quem era a liderança daquela época. E Herodes, ele era um rei com poder de persuasão muito grande. Herodes era alguém que falava muito bem e fazia coisas filantrópicas. Então toda quarta-feira era a quarta dos pobres. Então Herodes, ele abria uma área do palácio e mandava que os pobres entrassem. E quando os pobres entravam ali, falava sobre as necessidades dele. Então rapidamente, por exemplo, alguém chegava e falava: olha, eu preciso de uma casa,
Eu preciso de uma escola. Então Herodes rapidamente levantava alguém e mandava ser construído aquilo para que as pessoas olhassem de fora e ficassem lisonjeado, ficassem falando, olha como ele é humilde, olha como ele faz obra, olha como ele faz coisas. Só que para você entrar nesse palácio, você precisava se inscrever. E agora, João Batista ele se inscreve para poder se encontrar com Herodes. E quando ele chega diante de Herodes, Herodes pergunta, qual é a sua necessidade? A minha necessidade é que você se arrependa. A minha necessidade é que você mude os seus caminhos. A minha necessidade é que você largue de ser um adúltero e comece a servir e estabelecer o reino de Deus nesse lugar. Arrependei-vos, arrependei-vos. Herodes ele fica parado. Herodes ele fica perplexo. E ele manda os guardas prender João. Só que aqueles homens não têm força para ir contra João. E João ele sai pelaquela porta. Ao sair, é como se aquela reunião tivesse acabado, porque não tinha mais clima para poder continuar. Na semana seguinte, na próxima quarta-feira, Herodes manda os guardas olhar se João Batista não está ali próximo. E o que é que João Batista faz? Ele coloca como se fosse um caixote do lado de trás, pela janela do palácio, precisava que entrasse as ventilações, e ele começa a gritar, arrependei-vos, adúltero, está chegando o seu dia. Arrependei-vos. Herodes ele fica enlouquecido, manda os homens ir atrás. Agora, mais uma vez João sai. Quando chega a terceira semana, para resumir, Herodes mais uma vez vai lá e faz o seguinte, observa aonde está João Batista. João Batista já estava dentro infiltrado. E ele faz a mesma pregação, ele arrependei-vos e convertei-vos, porque Deus ele veio para mudar, veio para transformar. E agora sai um decreto dizendo que João Batista estava proibido de entrar em Jerusalém. Quando chega a quarta semana, naquela quarta-feira que abrem o templo, que abrem ali o palácio, sabe quantas pessoas tinham lá? Nenhuma. E o rei pergunta o que aconteceu? Você expulsou João Batista. João Batista era um homem de peso. João Batista batizava mais de 5.000 pessoas por dia. Claro que não era ele sozinho. Ele tinha 200 discípulos que o seguiam. 200 discípulos que foram levantados na água do Rio Jordão. E ali eles batizavam, ali eles ensinavam. Porque João Batista, Batista não era o sobrenome dele. Era o batismo, o Batista. Batista significa mergulhar. Batista significa batizar. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? E João agora ele passa a criar uma igreja à beira do Rio Jordão. E é inúmeras pessoas para ver aquele homem cheio do Espírito de Deus. Aquele homem que pregava uma mensagem sincera. E cada um que João Batista batizava, falava, aqui está sua serpente. E talvez ele falava o nome de uma serpente e batizava aquela pessoa. E o povo gritava, o povo ficava ovacionando, porque ele não tinha papas na língua, ele não amaciava, ele falava a verdade que tinha que ser pregada. Ele falava sobre a sinceridade, e ele lançava, arrependei-vos víboras, arrependei-vos serpente. E aquele povo ficava olhando até que um dia, João Batista está batizando em um belo dia, e começa a vir o homem. E quando vem João Batista, ele para. João Batista agora é como se ele ficasse emudecido. E todos olharam e falaram, qual é o nome dessa serpente? Que nome João Batista dará para esse homem? Aí João Batista grita, aí vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eu não sou digno nem de amarrar as suas alpacas. E Jesus ele vem chegando até João Batista. Agora João Batista ele sai da água e vai se encontrar com Jesus. Ele diz, eu não sou digno de te batizar. Você que precisa me batizar. Mas Jesus fala, faz como a lei pede. Faz como a lei manda. Que tudo tem que acontecer como está escrito. João Batista, ele batiza Jesus. Ele não fala o nome de uma serpente. Fica completamente emudecido ali à beira do Jordão. Não tem ninguém que possa falar, não tem ninguém que possa dizer uma palavra.
e Jesus ele sai de dentro do rio. Agora imagino ele cheio do Espírito Santo, todos ali calados, com a sua face resplandecendo. De repente vem do céu como um facho de luz sobre Jesus, e aquelas pessoas que estão fora veem esse facho de luz como uma pomba descendo sobre Jesus, e dos céus ecoa uma grande frase dizendo: este é o meu filho amado, a qual eu me alegro. Esse é o filho amado, a qual eu me alegro. Você sabe o que é você ver? Sabe o que é você ouvir sobre esse Jesus? Sabe o que é sobre você saber que esse Jesus está andando pelas ruas da Palestina? Esse Jesus que agora está andando por Jerusalém, esse Jesus que agora está atravessando Samaria, esse Jesus que está agora ressuscitando mortos, e João Batista sabe de tudo aquilo. Até o dia que chega um decreto para João Batista. Porque alguém que foi humilhada diante de uma população, porque João Batista ele aponta: se conserte adúltero. E aquele homem pergunta: eu sou adúltero por quê? Porque você tem relacionamento com esta mulher. E aquela mulher, em um dia de festa, ela vai lá, Herodes completamente seduzido por ela, vai lá e fala o que quer. O que você quer ganhar de presente? Se você quiser a metade do meu reino, eu te darei. Só que naquele dia, o espírito de Jezebel entrou naquela mulher chamada Salomé. O espírito de Jezebel entra naquela mulher e ela não quer reino. Ela não quer poder, ela já sabe que ela já tinha acesso àquilo. Ela queria a voz do profeta. Ela queria a cabeça do profeta. Ela queria cumprir a promessa que tinha sido lançado a Elias há milhares de anos atrás. Ela falou: eu quero a cabeça do profeta. Então os guardas, eles levam João a um cárcere. João fica ali preso. Eu quero passar para vocês alguns códigos sobre quando as dúvidas vêm sobre a sua mente, sobre quando a dúvida vem à sua cabeça, e é necessário você dar a resposta. Porque em épocas que você está em cárceres emocionais, em época que você está em cárceres financeiros, em época que você está em cárceres físicos, quando você está debaixo de um diagnóstico médico, quando você está em um cárcere espiritual, porque você está acorrentado por uma maldição hereditária. Ontem eu tratava uma mulher que estava tentando suicídio. Em emergência eu fui lá. E na hora que eu orava, ela falou: olha, é o seguinte, o meu pai, ele se suicidou, ele tirou a própria vida. O meu tio, minha prima, minha irmã, e começou a falar sobre as pessoas que tinham tirado a vida. E quando eu comecei a ouvir, quando passei a orar, ela começa a receber uma ligação. E ela fala: eu preciso atender porque é minha irmã, e quando ela me liga assim é coisa séria. E quando ela coloca no Viva Voz, é uma despedida da irmã dela, dizendo que estava tirando a vida lá em outro país. Você está conseguindo entender aqui comigo? Sabe quando você está em um cárcere espiritual? Sabe quando a família carrega um peso, e um peso de morte? É necessário você entender essas coisas. É necessário você saber as formas e as maneiras que Satanás ele trabalha para que você dê a resposta correta a Deus, para que você desfaça as obras do inimigo. Porque toda vez que você está em um tipo de cárcere, a primeira coisa que Satanás vai atacar é a sua fé. Toda vez que você está em um tipo de cárcere, a primeira coisa que Satanás vai trazer à sua mente é as pessoas que te rejeitaram, é as pessoas que te reprovam, para que você se sinta rejeitado, para que você se sinta recusado. Então ele precisa salientar, ele precisa aumentar a sua percepção de rejeição. Ele lembra a você todas as vezes, todas as suas tentativas que você tentou dar resposta a Deus e você falhou no meio do caminho. Ele traz à sua memória os pecados mais sombrios e sujos cometidos um dia por você. Pecados até que já foram perdoados por Jesus se você confessou. Porque Ele quer de toda maneira gerar dúvida na sua alma. Ele quer de toda maneira te afastar do propósito. Ele quer de toda maneira que os seus olhos observem e digam assim: ei, realmente não existe igreja para mim. Realmente não existe lugar que eu possa congregar. Realmente eu não sinto mais aquele calor quando eu vou à igreja. Eu não sinto mais arrepio. Eu não consigo mais chorar. Não vem mais ninguém trazer um recado para mim. E essas dúvidas, elas são lançadas como flechas sobre flechas à sua mente. Porque Ele quer te parar de todas as maneiras possíveis.
Tem alguém aqui comigo? Hoje eu vejo igrejas que é 2 horas de louvor, alguém passando pela igreja dando profecia atrás de outra. Pregadores que não têm uma mensagem para poder pregar, porque é 1h30 dizendo: vem aqui que eu vou te dar essa profecia, sobe aqui que Deus está mostrando isso, sobe aquilo que eu estou te dando outro. Quando Deus não falou nada, porque as igrejas estão em escassez da palavra de Deus. As pessoas não conseguem trazer um texto desse e expor o texto. As pessoas querem profecia sobre profecia, assim como canta: ei, Moisés, suba no meu lugar. Moisés, fala tu, não eu. Ou seja, os pregadores dessa geração, acho que eu preguei isso quarta-feira. Os pregadores dessa geração estão dizendo bem assim: olha, continue no seu pecado, venha à igreja que nós vamos orar por você. Você não precisa se alinhar com Jesus, porque toda vez que você precisar ouvir Jesus, Ele vai me usar para eu poder profetizar na sua vida. Quando na verdade o véu foi rasgado e Jesus está dizendo: ei, vem a mim que eu quero sentar à mesa com você. Vem a mim porque eu quero falar diretamente com você. Ei, você não precisa mais daquilo ou de outra pessoa. Você precisa de mim. Pessoas você vai precisar para amar. Pessoas você vai precisar para servir. Você é o sacerdote agora, meu amado. Você é a sacerdotisa agora, meu. Entenda. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E essas dúvidas precisam ser arrancadas da sua mente. Ele quer colocar a sua fé à prova. O que foi que ele falou para Jesus no deserto? Tu és o Filho de Deus. Ele colocou Jesus numa autorreflexão. Agora imagina as invertidas de Satanás quando João estava ali no cárcere. Imagina os tipos de flecha que veio à mente dele. Imagina agora, porque ele precisava de ver um milagre, ele precisava de ver Jesus se apresentando. Ele queria que aqueles grilhões daquela prisão fossem arrancados. Mas entenda, quando o seu tempo acaba e assim é chamada, não é bom que esses dias seja prolongado. Ezequias, o tempo dele tinha acabado, o Senhor tinha falado. E por longanimidade ele começou a orar, e Deus concedeu mais 15 anos de vida. Nesse tempo ele gerou um dos piores reis de Israel. Está entendendo? Tem alguém aqui comigo? Não deixe as dúvidas ser maior do que a tua fé. Não deixe a dúvida triunfar a sua mente. Não deixe de maneira alguma. Toda vez que a dúvida vier sobre você, pega esse código comigo aqui. Começa a orar. Senhor, eu estou com dúvida. Senhor, a dúvida está aumentando. Não peça sinais e confirmações quando você sabe que Ele já te chamou. Você não precisa de sinais de confirmação quando Ele já deixou bem claro lá atrás o que Ele quer de você. Você não precisa mais disso. O que você precisa é de força para alinhar. O que você precisa é de força para ir contra você mesmo. O que você precisa é de coragem, de força. O que foi que Ele falou para Gedeon, para Josué? Seja forte e corajoso. Você vai precisar de coragem para alinhar aquilo que é preciso. O problema é quando você se envolve demais emocionalmente com coisas que Deus certamente rejeitará. Não, vocês não estão preparados ainda. Vamos continuar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Segundo código, quando você está em cárceres, quando você está com fortes dúvidas para o fracasso, é você querer abandonar a fé. É você querer deixar a fé. É você dizer: olha, eu não estou conseguindo. E sua dúvida é como uma rede de pescador. Sua dúvida nunca é sua, entenda isso. Os seus olhos dão resposta, o seu corpo dão resposta. Você para de falar de Jesus na sua casa, você para de ouvir louvores na sua casa. Os seus filhos sentem falta do calor que você carregava. O seu esposo sente falta do calor que você carregava. Porque quando Deus te levanta, Ele te levanta como um pilar. Ele te levanta como uma coluna.
Quando João Batista ele deu aquela titubeada, quando João Batista deu aquela dúvida no coração dele, quando ele ficou triste, ele chama 2 discípulos. Ele diz: ei, pergunta a ele se ele é o Messias ou será enviado outro. Aqueles homens foram contaminados pelo vírus da dúvida, porque eles não responderam: não, certamente é ele, João. Mas eles foram conversando ao caminho: será que João Batista está certo? Realmente ele está preso, é o nosso Senhor, é o nosso Mestre. E eles vão atrás de Jesus, conversando. E no meio da reunião, eles param a reunião e perguntam: ei, João Batista mandou te perguntar se tu é o Messias mesmo ou virá outro. Agora, aqueles que estavam naquele círculo, aqueles que estavam naquele lugar, também são contaminados por essa ideia da dúvida se Jesus é o Messias. Porque João Batista foi chamado como aljava, João Batista foi chamado como arco para poder lançar Jesus. A fama era para poder projetar Jesus. É tanto que Jesus usa outrora em argumento contra os fariseus, falando quem o tinha apresentado. Tem alguém aqui comigo? Agora aquele povo fica perplexo e Jesus ele responde com o quê? Jesus ele responde com a palavra: diga a João que os cegos estão enxergando. Diga a João que os coxos estão andando. Diga a João que tem morto sendo ressuscitado. Sabe o que Jesus estava dizendo? A Bíblia diz que só o Messias, que só o Cristo poderia fazer isso. Diga a João que os seus olhos estão vendo. Diga a João o que os seus olhos estão vendo. João, Jesus ele poderia muito bem criticar porque João está perguntando isso. Mas vou liberar o terceiro código para você, para nós encerrarmos. Jesus ele não lembra do teu momento. Jesus ele lembra do teu histórico. Ele não lembra do teu momento, ele lembra do teu histórico. Os níveis de resposta que João dava. Entenda isso. Deus não está disposto a te descartar em momento algum. Entenda isso. Se tem vida, tem esperança. Se tem vida, tem esperança. Não é você, nem homem, nem pregador, que vai te dar um ultimato e dizer: ali acabou, ali se encerrou. Não. Eu acredito na convenção de homens. Eu acredito na convenção de pessoas que tocaram na minha vida. Quanto tempo eu orei para que Thales retornasse. Um dia eu assisti num programa chamado Astros. Tinha um homem lá chamado Russo. Hoje ele é pastor Russo. Aquele cara começou a cantar com a voz, cantando uma música de Janis Joplin. Falei: cara, imagina esse homem um dia cantando para o Senhor. E foi bem forte no meu coração o Espírito dizendo: então por que você não começa a orar por ele? E eu coloquei aquele homem na minha lista de oração. Até o dia que ele colocou nas redes sociais: a partir de hoje eu renuncio tudo e entrego a minha vida a Jesus. Faz mais de 5 anos que hoje esse homem é um pastor em São Paulo. Está conseguindo entender? Sobre o poder da intercessão, que às vezes você parou de orar pelos seus pais, às vezes você parou de orar pela sua família, porque as dúvidas foram como uma rede te abraçando. Pedro, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele apontou, Jesus foi atrás dele. Você sabe por que Satanás ele perseguiu Judas até ele tirar a vida dele? Porque Satanás sabia do nível de autoridade que Judas receberia se ele vencesse aquela noite. Satanás sabia do nível de poder que Judas carregava se ele tivesse vencido aquela noite, se ele tivesse vencido aqueles 3 dias. É por isso que Satanás bate tão forte em você. É por isso que as dúvidas para você parece que são tão grandes, como se Deus tivesse te rejeitado. Você não vem para a igreja adorar, você vem como comiseração para que se abaixe um pouco a ira de Deus e volte a ser um adorador, volte a ser uma adoradora, volte a levantar altar para o Senhor, volte o mais rápido possível. Para de ouvir Satanás dizendo que não existe mais oportunidades nem possibilidades para você. Por favor. Você carrega algo muito grande e valioso por Deus aí.
Quarto código: você não é um super-humano. Entenda isso. Nós não somos super-humanos. Elias duvidou, depois de Deus fazer um grande milagre através das mãos dele. Jesus na cruz falou sobre abandono. Quero que você entenda isso. Tem alguém aqui comigo? Seja as dúvidas, elas virão, mas ela não pode triunfar a sua mente. Ela não pode de maneira alguma triunfar a sua mente. João, ele precisava daquele milagre, mas o Senhor estava decretando que o tempo dele acabou a terra. O tempo dele acabou na terra. Quando Deus chama algumas pessoas, eu conheço muitas pessoas que pararam de servir ao Senhor porque perdeu um ente querido. Eu conheço pessoas que pararam de dar resposta a Deus porque perdeu um filho. Eu conheço pessoas que pararam de dar resposta a Deus porque perdeu um irmão. Eu conheço pessoas que pararam de dar resposta a Deus porque perdeu os pais. Ei, por favor, seu propósito é muito maior. Por favor. É como se estivesse falando: Deus, já que o Senhor tirou o meu filho querido, minha filha querida, eu também vou te punir não te servindo. Quero te falar algo nessa noite: Deus nunca perde. O problema é quando você desliga na terra, também é desligado no céu. E você sabe o nível de responsabilidade que você pegou no dia que você levantou as mãos. Para de ficar tentando dar uma chave de braço em Deus para que Ele cumpra a sua vontade. Sabe, eu peço poucas coisas a Deus durante a vida, durante toda a minha vida de convenção. Eu lembro que, para mim, eu lembro que eu pedi, porque a maioria das coisas foram respondidas. E uma vez eu cogitei em querer falar: se o Senhor não fizer, eu não farei. Mas eu nem consegui concluir. Eu não consegui nem concluir aquela frase, sabe por quê? Eu lembrei de onde Jesus me tirou. Eu lembrei de tudo que Ele fez na minha vida. Porque Jesus, último código aí para você: Jesus, Ele sabe como reativar a sua fé. Jesus, Ele sabe como reativar a nossa fé. Jesus manda falar assim para os discípulos, aí no versículo 5, fala para João que tudo que ele pregou está se tornando verdade, tudo que ele pregou está se cumprindo. João já foi fruto de um milagre desde o nascimento por causa dos pais dele. Quantos livramentos Deus já te deu, quantas coisas Deus está falando, quantos sinais Ele está apontando, e sempre você quer um sinal maior para você cumprir algo que é tão pequeno, para você ir para o que é grande. A igreja não é o estágio final, por favor. Não pense que, mas já entreguei minha vida para Jesus. Não, a igreja é o começo de tudo. A igreja é a eclesia, de dentro para fora. Seu propósito começa aqui, não termina aqui. Você não foi chamado para morrer em um banco de igreja. Você não foi chamado para apenas servir como um diácono, ou um louvorista, ou um pregador. Tem algo muito maior. Tem algo muito maior. Não deixe as dúvidas ser maior do que aquilo que Deus prometeu e falou ao teu respeito. Não deixe, por favor. Não é sobre congregar, é muito maior. Não é sobre dar resposta a um grupo de pessoas, ou uma placa. Sobre dar resposta a Jesus. É sobre dar resposta a Jesus. Tudo que Deus faz tem propósito. Pare de questionar o Senhor e comece a dar resposta de acordo com o que Ele está pedindo a você. Deus não vai cumprir uma vontade sua se a sua vida não está cabendo no propósito que Ele criou para você. Faça sozinho, tente sozinho, mas pare de ficar colocando Deus. Se você não dá a resposta que Deus está querendo de você, Ele não vai te abençoar. Não vai te abençoar com trabalho, não vai te abençoar com família. Ele não vai te abençoar nessas áreas, entenda. Ele pode te prosperar em certas áreas por causa da palavra dEle. Mas ser abençoado não é sinal de você estar sendo aprovado. Tem alguém aqui comigo?
Não adianta você dar respostas para você conquistar homens. Quando o apóstolo Paulo entendeu isso, ele disse: procuraria agora eu agradar homens? Se fizesse isso, não seria eu servo de Cristo. Um homem que Roma não conseguiu ter o coração dele. Um homem que Roma não conseguiu ter a alma nem o espírito dele. Roma conseguiu o corpo dele, porque ele entendeu que o propósito dele seria até ali. Porque se Deus precisasse do corpo de João, do corpo de Paulo durante mais algum tempo, certamente aqueles grilhões não seria suficiente. Certamente aquela espada que decepou a cabeça dele, certamente aquela espada que o esquartejou, não seria suficiente para ele. Deus queria João durante mais um tempo, então tentaram matar João, de toda maneira não conseguiram. Colocaram João dentro de um tacho de óleo fervendo, e ele saiu ileso. Colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro de uma fornalha, ele saiu ileso. Colocaram Daniel dentro de uma cova de leão, dos leões, ele saiu ileso. Então não questione aqueles que Deus já retirou. Não questione o tempo que Deus deu às pessoas, porque Deus dá um tempo preciso para cada um, entenda isso. Você está usando o tempo que Deus te deu como? Eu quero orar com vocês. Aleluia. Tem destino para você. Tem destino, tem um destino de Deus para você. Quando Deus falar não, eu não aceito, para de ficar barganhando com Deus. Quando Deus falar não é para você, aceite o não de Deus. Quando Deus falar é para você, lute até o final, morra lutando, o que vai acontecer. Mas deixa Deus falar, deixa Deus fazer, deixa Deus revelar, deixa Deus mostrar. Deixa. Você que pode, se coloque de pé. Aleluia. Eu sei que está gostoso, eu queria muito orar com vocês, mas Deus está convidando a gente